Hoje eu quero conversar com você que está empregado hoje em dia, né, que está trabalhando no mercado formal como CLT, está insatisfeito por qualquer motivo, seja ele qual for, né? Descobriu o mercado de entregas e está pensando em largar o seu trabalho CLT para ir para o mercado de entregas. Será que realmente vale a pena você fazer isso? Vamos conversar sobre isso no vídeo de hoje. Mas primeiro eu quero fazer um agradecimento especial aos membros aqui do canal, que são eles o Felipe Express, o João G, o Felipe Cruz, o Girleno Franco, a Nádia Lazanon, o Felipe Santos, o Cláudio Camargo, o Vitor Rangel, a Denise Figueiredo, o Joselide Gonçalves, o Jocélio, o Éder Lazame, os Feras do Cartola, o Érico, a Angélica Moreira, a Tata Black e o Jackson Almeida. Muito obrigado a todos vocês que ajudam a gente aqui na produção de conteúdos para o canal. Antes de nós entrarmos propriamente no assunto do vídeo, tá, pessoal? Quero deixar uma coisa bem clara aqui, tá? A minha intenção aqui não é te entregar essa resposta pronta, se vale a pena ou não. Eu acho que nem eu, nem ninguém tem o direito de falar o que é melhor ou não para você, tá? A única coisa que eu quero te mostrar aqui é que essa é uma decisão muito séria, tá? E eu quero trazer o meu ponto de vista, a minha experiência, a experiência também que eu vejo de outros colegas aqui de profissão também, de relatos que aparecem aqui no canal, tá? Para te ajudar nessa decisão. Não é que eu quero te falar o que é melhor ou não para sua vida. Conforme eu falei aqui, eu acho que nem eu nem ninguém tem o direito de fazer isso. A minha intenção aqui é trazer informações para você, para talvez te ajudar nessa decisão, trazer um ponto de vista para você olhar, pensar e tentar chegar na melhor conclusão, tá bom? Bom, então provavelmente você está em um dos dois cenários que eu vou falar agora, que é ou você está no seu emprego, né, conforme eu falei no começo lá do vídeo, ou você está se desligando, ou já foi desligado recentemente e descobriu esse mercado aqui, que é o mercado de entregas, né, e está pensando em vir para essa loucura aqui de trabalhar fazendo entregas, tá bom? Se você já foi desligado ou está em processo de desligamento e quer fazer um teste aqui, eu acho que é interessante, tá? Eu acho que é interessante sim, você se cadastrar em alguma plataforma, fazer os seus testes ali, fazer algumas rotas, tá? Mas prestem bem atenção no que eu tô falando aqui. Fazer teste, tá? Teste, porque vira e mexe vocês vão encontrar pessoas falando aí que trabalharam 1, 2 dias no mercado de entregas, não gostaram e não quiseram continuar trabalhando, tá? Isso é normal. Isso é normal, tá? Então, por isso que eu sempre falo para você fazer um teste, porque você não sabe se você vai gostar da atividade, se você vai se adaptar, tá bom? Se a atividade vai ser rentável, o quanto você imagina, tá? Então, por isso que é interessante você fazer um teste por um período, você determina o seu período aí, e você vê se realmente vai ser aquilo que você espera dessa atividade, tá bom? Se não for, você depois tenta fazer uma outra coisa. Isso aí é normal, né? A gente tenta diversas coisas na nossa vida, processos diferentes, né? Isso é normal, tá bom? Mas aqui é uma situação diferente porque você não está abrindo mão de uma estabilidade que você tem na CLT. Porque se você está com um emprego formal, aí o negócio muda completamente, pessoal. Normalmente as pessoas que querem trabalhar no mercado de entregas, né? Elas querem trabalhar com as entregas Mercado Livre e Shopee, ou descobriram as entregas Mercado Livre e Shopee, porque são as entregas mais populares que tem, né? É o carro-chefe nosso aqui do canal, porque são as duas empresas mais populares do Brasil, que tem maior demanda, que é que normalmente o que a gente fala aqui, né? E porque são as maiores oportunidades mesmo, né? Estão numa quantidade maior, né, de lugares pelo Brasil. Diante disso tudo, normalmente as pessoas que vão fazer essa migração, elas levam em consideração 3 coisas, tá? São elas a estabilidade, a flexibilidade e os ganhos que você consegue obter no mercado de entregas, né? Afinal de contas, se você está empregado e você quer sair desse lugar que você está empregado, é porque você visa ganhar mais, obviamente, né? Senão você não ia tentar fazer essa migração. E todo mundo trabalha por conta de dinheiro, né? A gente sabe disso, né? Apesar de eu conhecer casos de pessoas que saíram dos seus empregos e foram para o mercado de entregas não visando ganhos, mas porque não aguentavam mais trabalhar com aquilo ali que elas estavam trabalhando. Mas entra em consideração aqui um outro fator, porque se for esse o caso, de repente pode ter uma outra atividade que você pode fazer sem ser o mercado de entregas, tá? Então, de repente, você também pode considerar outras opções que você tem aí. E também conheço pessoas que deixaram o mercado de entregas e voltaram a trabalhar como CLT porque não aguentavam mais o mercado de entregas, tá? Então, sempre tem as duas vias, tá bom? Sempre tem as duas vias. Falando em relação à estabilidade, pessoal, se você trabalha como CLT, né, como um emprego formal,
Provavelmente você já está acostumado a ter um salário fixo no final do mês, você está acostumado a ter o seu FGTS. Se você tiver uma rescisão, você está acostumado a receber uma indenização por rescisão do contrato de trabalho, você está acostumado a receber um seguro-desemprego caso você seja desligado, né? No mercado de entregas você não vai ter isso, tá? Você não vai ter isso. Você vai precisar criar o hábito de fazer essas reservas de forma manual, vamos colocar assim. Todo mês você tem que separar um dinheiro numa conta ali, tá? Para casos esses imprevistos aconteçam, tá? Caso você seja desligado, e isso acontece, tá, pessoal? Se vocês pesquisarem na internet aqui, vocês vão encontrar relatos de pessoas onde a empresa chegou e falou, olha, a partir de amanhã precisa vir carregar, mas não, tá? E eu falo isso porque, pensa da seguinte maneira, você está no seu emprego, se acontecer isso contigo, né? Olha, a empresa chega e fala assim, a partir de amanhã não tem trabalho mais, né? Por quanto tempo que você viveria com o dinheiro que você tem guardado? Já parou para pensar nisso? No mercado de entregas você vai precisar pensar nisso o tempo todo, tá? Então só aqui vocês já percebem como é diferente você sair de um trabalho que você tem CLT formal para ir para o mercado de entregas onde você não tem esse tipo de segurança, tá? Outra coisa que eu vejo muito também são as pessoas falarem sobre a questão da flexibilidade, né? De não ter um trabalho muito engessado, né? E você ter a flexibilidade maior do mercado de entregas, né? A flexibilidade do mercado de entregas já foi melhor, tá? Já foi melhor. Hoje em dia a situação está bem complicada, porque hoje em dia as duas principais empresas do mercado, que eu falei aqui, Mercado Livre e Shopee, essas duas empresas, elas têm rotas de domingo a domingo, né? E pode ser que você trabalhe 6 vezes durante a semana, tá? Só que a sua folga seja numa terça, numa quarta, numa segunda-feira, ao invés de ser durante o fim de semana, durante o sábado ou durante o domingo, tá? Se isso acontecer, você está preparado para isso? É isso que você realmente quer da sua vida? Você já parou para pensar? Se você está no emprego formal, que você já trabalha final de semana, talvez você não sinta tanto impacto, né? Mas se não é o seu caso, se você tem um emprego onde você tem o seu sábado livre ou o seu domingo livre, você está disposto mesmo a abrir mão para isso? É uma coisa que você tem que pensar. Eu não sei, tá? Eu não sei. É uma coisa que eu só estou falando que você precisa pensar antes de fazer essa migração aqui, tá bom? E agora entra a questão dos ganhos, né? Que a gente trabalha para isso, né? Então entra a questão dos ganhos, tá? A primeira coisa é, provavelmente você deve ter um carro de passeio, né? Você está pensando em fazer essa migração porque você já tem um carro, seu carro de passeio, e você quer utilizar o seu carro para trabalhar. A partir do momento que você vai utilizar o seu carro de passeio para trabalhar, você tem que estar disposto, tá? Disposto a entender que ele vai perder valor de mercado, que ele vai se depreciar bastante, é um bem que você tem ali, que esse bem ele vai depreciar porque você vai usar ele todo dia, então ele vai ficar com a quilometragem alta, tá? Vai dar bastante manutenção, então você também tem que entender que essas coisas vão acontecer e você também tem que estar preparado para isso, tá? Mas também se você vai entrar no mercado de entregas com carro de passeio, sempre fala que carro de passeio ele é gambiarra, tá? Carro de passeio ele é gambiarra. O carro de passeio ele é para transporte de passageiros. Ele não é feito para transporte de carga, tá bom? Você só pode transportar carga de acordo com o que cabe no porta-malas ali. Então, carro de passeio no mercado de entregas é gambiarra, tá bom, pessoal? Mas se você só tem esse carro para você testar, igual eu falei anteriormente aqui, é interessante você fazer um teste, tá? Mas se você só tem esse carro para você fazer um teste, faça o teste com o carro que você tem mesmo, para você ver se você vai se adaptar a esse mercado ou não, tá bom? Mas tenha em mente que as melhores oportunidades, os melhores ganhos, as melhores oportunidades de ganhos são para quem trabalha com um veículo utilitário, não são para quem trabalha com um carro de passeio, tá? Carro de passeio você consegue entrar no mercado? Você consegue. Você consegue faturar algum valor ali? Você consegue. Mas as melhores oportunidades são para quem tem veículo utilitário, veículo próprio para carga, tá bom? Até porque eu já falei também em outros vídeos aqui, quando você tem carro de passeio, você fica refém das plataformas, tá? Sempre a demanda das plataformas. Agora, quando você tem o seu veículo utilitário, aí não. Aí você consegue se programar melhor, você consegue ter novas oportunidades, ter melhores oportunidades, você consegue fazer fretes autônomos, você tem mais flexibilidade no mercado, tá? Mas antes de você, né, trocar um carro, comprar um carro, sem entender como que funciona o mercado, né, fazer uma dívida sem entender como que funciona esse ramo, eu acho interessante sim você fazer um teste com um carro de passeio
se você tiver um carro de passeio aí, se você tiver somente um carro de passeio, né, você pode fazer esse teste até para você saber se é isso mesmo que você quer ou não. Bom, pessoal, então é isso. Espero que eu tenha te ajudado aqui de alguma forma, tá? Que eu tenha trago algum ponto de vista aqui que faça você realmente analisar esse cenário, tá? Porque essa é uma decisão muito séria, pessoal. Essa não é uma decisão que é brincadeira, né? Essa é uma decisão muito séria, tá? Você abrir mão de um emprego formal que você tem aí, que é o seu sustento. Você precisa pesquisar bastante, ter muita informação sobre o mercado de entregas antes de fazer isso, tá? Converse com alguns entregadores que você conhece aí da sua região, tá? Pergunte como que tá na sua região, se tá com bastante demanda, pergunte todos os pontos negativos que tem, pergunte esses pontos, tá? E aí chegue na melhor conclusão se você acha que vale a pena ou não, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até o nosso próximo encontro aí. Valeu!